E, meus irmãos, a experiência nos mostra, tem gente que vive do jeito que o diabo gosta, e quanto mais vive do jeito que o diabo gosta, mais dinheiro tem. A riqueza na vida de muitas pessoas não é uma desgraça, não é uma bênção, é perdição, não é salvação. Tem gente, como diz o povo, vende a mãe, entrega embrulhada com um lacinho para ser rico. Mas veja, talvez até hoje muitos de nós estejamos aí com alguma crise de fé porque não temos riqueza. E você vê pessoas que não são virtuosas, não são boas, não temem a Deus, passam por cima, vivem uma vida imoral e elas vão prosperando. Veja, não baseie o amor que Deus tem por você ou por alguém em riqueza. Não é assim. E Jesus diz, para os homens é impossível, né? Para essa cabeça mundana é impossível que o pobre seja amigo de Deus, que Deus ame, que Deus sorria para o pobre e faça cara feia para o rico. Mas se é assim, por que não faz o rico ficar pobre para ficar rico? Para os homens isso é impossível, mas para Deus, Pedro, tudo é possível, né? Tudo é possível. Então, meus queridos, nós vamos repaginar aí a nossa cabecita, hein, com relação a alguns conceitos. Porque olha o que vem agora. Pedro, então, toma a palavra e diz a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Ou seja, Jesus, por tua causa a gente ficou pobre. No fundo a gente acredita que abençoado é o rico, mas o Senhor mexe tanto com a gente que a gente deixou tudo para te seguir e ficou pobre. Mas aí vem uma pergunta, o que haveremos de receber? É como, talvez Pedro estivesse querendo assim, quer dizer então que se eu te seguir, deixar tudo para te seguir, no fim das contas você não me faz ficar rico? Né? O que haveremos de receber? Deixamos tudo, o que haveremos de receber? Aí, vamos lá. O que é a grandeza de um homem, de uma mulher, aos olhos de Deus? Jesus diz, em verdade eu vos digo, quando tudo isso aqui for renovado e eu vier na glória, lá no último dia, o julgamento final, vós que me seguistes, ou seja, vocês que não ganharam tudo, vocês que deixaram tudo, quem deixou tudo para me seguir, quem se desamarrou de tudo para me seguir, quem não permitiu que nada atrapalhasse em me seguir, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o que vocês vão receber, Pedro? Vocês vão receber um trono no céu e vão receber de Deus uma dignidade. Vocês vão ser o critério do julgamento final. Meus queridos, isso aqui é tão profundo que nos ajuda a entender o porquê que quando a gente quer seguir a Deus, as pessoas parecem que se irritam, se levantam contra. A primeira leitura da missa de ontem, Ezequiel 24, 15 e 24, o povo disse assim a Ezequiel, pergunta ao profeta, você não vai nos explicar o que tem a ver conosco, a vida que você vive, as coisas que você faz, né? Aí no versículo 24 assim, Ezequiel, diz o Senhor, servirá para vós como sinal. Veja, meus queridos, olha o que Jesus está dizendo. Pedro, quem deixa tudo por amor a mim, quem nessa vida toma até prejuízo financeiro por amor a mim, no último dia, são vocês que vão julgar esse mundo. E aí no último dia, quando chegar lá um monte de gente que explorou os mais pobres, que não consolou ninguém porque era muito rico, precisava juntar, porque gastou horrores com o luxo, com o supérfluo. Não vou julgar ninguém não, Pedro. Você, que deixou tudo por mim, tinha um barco para pescar, tinha os seus peixes, né? Tinha as suas redes. Você, Pedro, é o critério do julgamento final. Meus irmãos, quando a gente chegar no céu, o que nós vamos fazer com esse monte de desculpa que a gente dá quando a gente vê lá no céu, que entrou no céu, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, São Pedro, os apóstolos? Vai colar as nossas histórias de que eu tinha que pensar no futuro dos meus filhos, de que também não é assim? Vai colar? Quando a gente ver lá os mártires, os santos, vai colar? É que eu estava com sono, é que o padre me tratou mal, é que a fulana da igreja era linguaruda, é que a carne é fraca, é que jovem, o senhor sabe como é, que homem é complicado, né? Vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Meus irmãos, os grandes testemunhos da fé não são para nos desanimar, são para nos motivar. E de novo, ainda que não sejamos chamados a ser um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, nós precisamos fazer com que essas vidas, a vida de Pedro, dos apóstolos, modulem e moldem um pouco a nossa. O Evangelho não foi escrito para eu sentir tristeza e desânimo, né? Apatia. O Evangelho foi escrito para nos moldar. Então, essas palavras, eu preciso olhar para a minha vida. E, ainda que eu não seja chamado a ser o São Francisco de Assis e a Madre Teresa de Calcutá, eu preciso permitir que essas vidas venham me talhar, me esculpir e tirar os meus excessos.